Obrigada, Zaira. Boa tarde a todos, né? Então, vamos dar início à nossa palestra pública, fazendo a leitura, né, de uma mensagem do livro Fonte Viva, uma mensagem do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é: não rejeiteis a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Essa é uma fala de Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Constrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestres, a laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faltoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadro no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Então vamos orar, né? Unindo nesses momentos os nossos pensamentos, buscando, né, trazer a nossa tela mental a figura amada do Mestre Jesus, trazer, Senhor, a sensação e o desejo de estarmos hoje em nossa casa, a Sociedade Espírita Jorge, sendo acolhidos, sendo abraçados pelas vibrações amorosas que nossa casa é capaz de irradiar. E assim, Senhor, diante dessas vibrações positivas, nos colocamos como aqueles que desejam que esses minutos, essa hora, Senhor, seja intensa, intensa da presença do Mestre Jesus, intensa da presença dos amigos espirituais. Esteja conosco, Senhor. E nós que possamos fazer o esforço de, a cada conhecimento, a tudo que formos compartilhar nesta tarde, que nós possamos levar não só para a nossa memória e coração, mas acima de tudo, Senhor, o campo da reflexão, com um desejo sincero de tornar cada uma dessas informações instrumentos para a nossa jornada, instrumentos para a busca da nossa perfeição e da nossa felicidade. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado, Senhor, principalmente por conhecê-los, quando, na verdade, sabemos que há tantos ainda no mundo que ainda não o conhecem. Por isso, Senhor, ainda não são capazes de vivenciar a alegria do consolo,
a alegria do carinho e a confiança em Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A minha amiga Rosana está ali, apesar da câmera ainda não estar aparecendo, mas tudo bem, Rosaninha, que sim. Então vamos lá, né? Enquanto a nossa amiga Rosana, nós sabemos que essas épocas de... ela está quase... Não, ainda não conseguiu, não. Essas épocas, né, de internet, de modernidade, a gente ainda tem uma certa dificuldade, né, com ter que lidar com esses instrumentos de comunicação virtuais. Agora acho que ela entrou. Agora é só ela liberar o áudio dela. Então, vamos lá. Nós lemos a página Não Rejeiteis a Confiança, né? Que é uma reflexão proposta pelo nosso amigo Emmanuel, né? Quando Paulo nos fala, né? Nos informa, nos orienta nesse sentido. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E aí ele fala, né, que nós não devemos lançar fora a confiança que alimenta o nosso coração. E é interessante nós percebermos isso, que não lançar fora o que está em nosso coração, ou seja, significa que confiança, fé, compõe, faz parte de nós, né? Sermos confiantes, termos fé, acreditarmos no futuro, acreditarmos nos nossos potenciais, porque ter confiança no coração é acreditar que nós temos também potenciais ao bem, potenciais criativos, potenciais de produção, né? Então ele está propondo, né? Ele começa uma reflexão propondo a gente justamente isso, que a gente consiga trabalhar essa fé, essa confiança que está lá, apesar, né, do mundo, né, nos mostrar, né, o progresso material, às vezes nos mostrar que aqueles que estão se destacando, aqueles que estão se desenvolvendo, muitas das vezes são os ímpios, ou seja, aqueles que não estão preocupados não só com a vida espiritual e muito menos com o próximo. Mas quando ele fala isso, eu lembrei que, na verdade, é um convite a abrirmos os nossos olhos de ver, né? Eu lembrei do início da Zaira falando que a gente também precisa perceber que, apesar de todos os números que estão nos alcançando, as coisas estão melhores. E é isso, ter confiança é justamente buscar com o nosso olhar, com os nossos sentidos, essa bondade que também está registrada no mundo. Boa tarde, queridos. Vamos continuando essa reflexão a partir do capítulo Conhecimento e Segurança, do livro Liberta-te do Mal, de Joana de Anjos, né? Então, ela começa colocando que, se nós fizermos uma análise das pregações de Jesus, nós vamos observar a grande preocupação do Mestre em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, a acusação ou qualquer outro instrumento psicológico de punição. Toda a sua mensagem é assinalada pela esperança revestida de otimismo e de alegria de viver. Jamais ele exprobou alguém que lhe haja buscado orientação, sobrecarregando com censuras e acrimônias. Antes, pelo contrário, sempre procurou aliviar o peso da sua aflição para depois sugerir, às vezes com energia, o novo comportamento, aquele que é capaz de proporcionar a saúde integral e a verdadeira paz espiritual. Então, nessas palavras iniciais, Joana nos retrata a importância de nós realmente compreendermos a mensagem de Jesus como uma mensagem libertadora. Por quê? Se ela busca nos levantar, né, nos momentos difíceis, não nos sobrecarregando com a questão da culpa, com o peso realmente das recordações dos atos difíceis, das nossas ações menos orientadas para o bem,
Isso mostra que Jesus reconhece que no estágio que nós ainda nos encontramos em termos evolutivos, nós somos ainda passíveis de muitas quedas. Mas, como a própria Joana diz no livro Filho de Deus, cada vez que uma criatura se ergue, toda a humanidade se ergue com essa criatura. Por quê? Porque se todos nós estamos interligados, se todos nós somos filhos do mesmo Pai de amor, nossas ações, nossas vibrações, nossas energias mentais, sentimentais, tudo isso influencia no contexto geral. Então, quando nós estamos realmente ainda nessas fases em que estamos buscando equilíbrio e não conseguimos muitas vezes, por conta ainda das nossas limitações, nós vamos percebendo o quanto nós estamos precisando cada vez mais buscar nos conhecermos melhor, buscarmos entender os nossos limites e os limites dos nossos companheiros de jornada, para que então nós possamos buscar nos harmonizar nesses contextos. E é muito complicado, a gente sabe, é um desafio a cada momento, é um desafio a cada dia, porque todos nós somos criaturas com muitas necessidades evolutivas, né? Com muitas situações específicas no que diz respeito àquilo que nós precisamos conquistar, aquilo que nós precisamos empreender no campo de nós mesmos. Então, é muito fácil, muitas vezes, nós julgarmos, né? Nós apontarmos as dificuldades de alguém, mas é muito difícil nós aprendermos a incluir esse alguém, a compartilhar, a estar junto com esse alguém para, com ele, procurar entender uma situação, procurar melhorar uma organização. Por quê? Isso tudo exige de nós uma autossuperação. Primeiro, do impulso de julgar. Segundo, da tendência que muitas vezes nós temos de enganar, não é? De trair, de buscar não falar do nosso descontentamento, por exemplo, ou da nossa dúvida sobre alguma coisa, mas, de outra forma, agirmos de uma maneira assim que fica para o outro como se nós estivéssemos invisíveis, mas para Deus não. E com essas atitudes nós vamos criando obstáculos, nós vamos gerando espinhos para a nossa vida e para a vida do outro. Mas Jesus nos dá exemplos completamente contrários a estas ações. Ele mostra que a gente cai, mas que a gente pode levantar. Que a gente se equivoca, mas a gente pode buscar o acerto. Desde que a gente tenha boa vontade e o desejo de prosseguir na jornada. De uma forma clara, de uma forma consciente, de uma forma corajosa, nos enfrentando diante dos obstáculos e das dificuldades. Mais adiante ela diz, a respeito de Jesus, nunca expôs as misérias morais e espirituais dos enfermos do corpo e da alma, que lhe buscava a misericórdia, a consideração das massas irresponsáveis, permitindo que o opróbrio e a humilhação fizessem parte da sua terapêutica de amor. Sempre encontrava um recurso emocional para despertar a consciência adormecida e a responsabilidade pessoal de cada um, mediante o conhecimento moral responsável pela segurança de conduta. Contudo, a ignorância em todas as épocas tem sido o inimigo severo da criatura humana, respondendo por muitos males que a afligem. Quando luz, porém, o esclarecimento em torno da problemática existencial, facilmente ocorre a libertação dos atavismos infelizes a que se está jugulado. Permanecendo o desconhecimento das razões enobrecidas da vida física, mantém-se a infelicidade, enquanto que, à medida que a verdade toma conta dos painéis mentais da criatura, dilata-se-lhe a visão da realidade e assomam valores,
antes ignorados ou menos considerados, facultando o empreendimento da reforma íntima e da mudança total de conduta para melhor. Então, nesses trechos, nós vamos refletindo a importância de nós buscarmos o conhecimento. Não conhecimento supérfluo, não o conhecimento das coisas pueris, das coisas que realmente não aprofundem o nosso olhar sobre a existência, mas aquele conhecimento que nos engrandeça como seres que somos de Deus, que nos valorize diante da misericórdia divina, no sentido de nós nos apresentarmos livres de culpas, de ressentimentos, de milindres, mas sim com o pensamento claro, no sentido de que eu estou buscando me melhorar, eu estou buscando fazer a cada dia um pouquinho, algo de bom. E isso nos traz paz na consciência. Muitos aguardam a paz da consciência para poderem servir. Isso é uma grande ilusão, é um grande equívoco, porque, na verdade, a conquista da paz ela só se faz na medida em que nós buscamos efetivamente o trabalho no bem, ocuparmos o nosso tempo com uma coisa útil, algo que redunde num amadurecimento moral e espiritual para nós, como também no benefício para os nossos semelhantes. Então, quando esta luz vai adentrando o nosso ser, um novo horizonte se descortina, uma nova visão de mundo, de vida, se nos abre. Nós paramos de ser aqueles seres atrelados às pequeninas coisas, apegados a posições, a títulos, digamos assim, a cargos, e vamos sendo aqueles que nos colocamos a serviço do bem em qualquer situação em que nos encontremos. Sejamos os dirigentes ou os dirigidos, sejamos os empregadores ou os empregados, não importa. Quando eu tenho a consciência do ser que eu sou, eu vou tratar a todos da mesma maneira, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. Não importa se eu estou falando com alguém que está profundamente envolvido em perturbações, em atitudes equivocadas, não importa. Antes de tudo, ele é meu irmão perante Deus. Antes de tudo, ele é um ser humano. E, pelo menos, merece, da minha parte, o respeito. Respeito e o olhar fraterno de entender o momento dele. E de saber que eu já poderia estar naquela situação, eu já estive. Isso tudo, essa visão que Jesus nos mostra, quando ele fala da vida futura, de que a vida continua, de que para ver o reino de Deus nós precisamos nascer de novo, isso tudo nos embasa de uma maneira muito firme, principalmente nas nossas apreciações e considerações em termos do caminho que cada irmão nosso nesse mundo segue. E aí vem algo ainda mais profundo, que é o respeito ao livre-arbítrio. Muitas vezes, grandes questões se abatem sobre nós por conta do nosso não entendimento da importância do livre-arbítrio. O Pai Celestial, ele respeita o livre-arbítrio do Filho e permite que ele vá escolhendo, tentando, buscando, até o momento em que esse uso do livre-arbítrio comece a gerar consequências mais sérias para a sua própria trajetória espiritual, como para daqueles que o cercam. Aí vem uma intervenção, aí vem um limite, aí vem uma atitude no sentido de reconsiderar, de refazer, de repensar. Então, Jesus sempre vai nos mostrando a necessidade dessa consciência, dessa mudança, dessa transformação. Joana nos fala um pouco mais adiante o seguinte: na sua incomparável condição de psicoterapeuta, Jesus nunca excluiu o infeliz da oportunidade do autorrenovadora
E quando lhe eram trazidos aqueles que haviam tropeçado nos deveres, infligido os códigos da justiça, para que ele determinasse a punição cabível, ele observava os acusadores e os interrogava a respeito da própria responsabilidade, das condições morais em que se encontrava. Nada obstante, orientava o enfermo espiritual, ensejando-lhe a reparação do mal praticado através do bem que lhe competia fazer. Toda a sua mensagem de libertação da consciência adormecida, arrebentando a grelheta perversa da culpa, ensejando o encontro com a sua realidade e as admiráveis bênçãos ao alcance de todos quantos desejam a harmonia pessoal e a saúde real. Ele sempre acolhia a todos com a mesma generosidade e carinho, exceção feita uma que outra vez aos fariseus e aos pusilânimes que o desejavam desequilibrar, promovendo situações perturbadoras ou objetivando atirá-lo em suas armadilhas soezes. Sempre desatrelou da ignorância as suas vítimas, facultando o movimento moral e intelectual aos engessados na paralisia espiritual. Ou seja, Joana nos traz, então, esse movimento de Jesus sempre no sentido do progresso, sempre no sentido do esclarecimento da criatura, porque o esclarecimento é que liberta. Quando ele nos fala de que é preciso conhecer a verdade, porque essa verdade nos liberta, muitos irmãos ficam, mas cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de entender a vida, de compreender o mundo. Porém, quando Jesus nos fala da verdade, ele não está falando de qualquer verdade. Ele está nos falando da lei divina, da verdade com V maiúsculo, daquela que nós precisamos conhecer, avaliar, refletir, entender para quê? Para nos libertarmos de todo o fruto da nossa ignorância espiritual, que nos levou, através do tempo, aos abismos da tortura moral, da tristeza, da desilusão, do desencanto, para nos tornarmos criaturas mais seguras, mais responsáveis diante dos nossos atos, diante das nossas escolhas. Muitas vezes, em trazendo para o momento atual que nós estamos vivendo, e nós já falamos disso aqui de outra feita, muitas vezes nós observamos pessoas muito preocupadas, muito temerosas de irem à casa espírita, de participarem de um trabalho no bem, de fazerem uma visita a uma pessoa enferma, porque o medo do vírus acompanha esses irmãos. Mas acontece o seguinte, essas mesmas pessoas, muitas vezes, elas não têm medo de ir a festas, elas não têm medo de buscar a aglomeração de outras pessoas para fazer outras coisas, não tem medo. O medo fica vinculado a qualquer tipo de movimento para o bem, para uma ação edificante, para uma ação saudável que vai ajudar a outra. Isso mostra ainda as nossas limitações espirituais. Outro dia, conversando com uma irmã, nós solicitamos se ela poderia vir à Casa Espírita para nos ajudar na organização das doações, né? Porque a casa que nós estamos frequentando, ela, digamos assim, toda atividade pública está online, mas o trabalho social prossegue dentro das limitações, mas prossegue, que é assistência aos irmãos da rua, né? Então, essa irmã disse assim, mas eu ainda preciso ver se eu não vou prejudicar minha família indo. Eu aí lancei para ela um questionamento, eu digo, interessante, a casa espírita é o foco do vírus ou é a cura? A casa espírita é aquela que vai proliferar a doença ou é aquela que vai nos dar os instrumentos para a gente buscar o caminho da cura, que é a nossa parte interna? Aí ela parou, refletiu, ela disse, não, na verdade é o medo que está tomando conta de mim. Eu vou orar. Eu digo, sim, minha filha, o medo, ele tolhe, ele engessa. A prudência, a cautela, o discernimento nos faz crescer. Aí é outra situação.
Se nós estamos falando de um trabalho responsável, esse trabalho tem que estar atrelado a tudo aquilo que está sendo orientado pelas autoridades sanitárias, pelo momento atual, enfim, pelos companheiros que estão nos ajudando, nos orientando, isso é uma coisa. Agora, não querer ajudar achando que isso vai prejudicar só porque eu vou à casa espírita, dentro dos protocolos de segurança, realizar alguma coisa, não é por aí. O meu foco de reflexão está um pouco equivocado. E assim é na vida. Porque aqui nos mostra o quê? Que Jesus, por exemplo, se ele fosse convocado a socorrer alguém, ia pensar, não vou porque eu posso me contaminar. Não, ele jamais faria isso. Claro, nós sabemos falar de Jesus, uma coisa muito, muito especial para nós, para a nossa condição evolutiva. Mas o posicionamento dele sempre foi o quê? Do enfrentamento, do trabalho constante, de visualizar aquilo que poderia ser feito, os limites de cada situação, de cada criatura. E assim nós precisamos começar a refletir nos nossos limites, nos do companheiro, mas também nas necessidades. Porque se hoje eu, graças a Deus, tenho um teto, tenho do que me alimentar, tenho remédio, tenho socorro, amanhã eu posso não ter. Porque a vida nos surpreende. Então, tudo aquilo que eu puder, enquanto eu tiver condições de trabalhar no bem, fazer o bem, desde a ação de uma prece em favor de alguém necessitado, como levar o prato de comida a quem está precisando desse alimento, porque eu poderia estar no lugar daquela criatura, eu preciso refletir, porque eu estou fazendo não para me apresentar, para me exibir, mas eu estou fazendo com Jesus. Eu estou pedindo a Ele que me ajude a ter condições de estar com meu irmão de jornada. E isso muda, isso transforma. Eu me lembro da nossa companheira querida Deusa Nogueira, num estudo no ano passado, em que havia, se não me engano, uma amiga dela, estava no CTI, sozinha, porque ninguém podia ir lá, ninguém queria ir lá, e ela pedindo um passe. A Deusa disse, o que faria Jesus no meu lugar? Deixaria a irmã sofrendo ou ia ao encontro do sofrimento? Ela orou, se preparou e foi. Aplicou o passe e acalmou o coração daquela irmã. Fortaleceu-a num momento difícil. Isso é caridade. Isso é viver Jesus. Isso é viver o Evangelho. É construir o reino dos céus dentro de nós. É o processo do crescimento. E aí, Joana nos coloca aqui. Incertezas e dúvidas fazem parte de suas lutas, dando lugar a insatisfações e contínuos enfrentamentos do mal, seguros, porém, dos lídimos objetivos a que se vinculam e que devem tornar realidade. O conhecimento libertador, dominando os recônditos do espírito, faculta a compreensão de todos os acontecimentos que têm lugar durante o ministério em desenvolvimento. Somente assim é possível manter-se a segurança emocional, vivendo-se o relativo da existência física, com a certeza de que tudo quanto ocorre é fenômeno normal do empreendimento iluminativo. As próprias experiências, à medida que se sucedem, amadurecem os sentimentos e oferecem equilíbrio para todas as situações, mesmo algumas inusitadas, sem que afetem perturbadoramente o comportamento e a alegria de bem viver. A insegurança atual, assim como a passada no planeta, considerada sob muitos aspectos, é perfeitamente normal. No entanto, em razão do discernimento dos valores que devem constituir o patrimônio de cada pessoa, em se tratando dos espirituais, esses proporcionam paz e sempre estimulam a conquista da transcendentalidade. Então, aí, Joana já vai se reportando a cada um de nós.
e tendo Jesus como modelo e guia das nossas vidas, nós precisamos olhar esses acontecimentos difíceis, esses momentos mais graves, mais sérios, que tentam disseminar o pavor, o medo, a insegurança, a incerteza do amanhã, falando-nos de situações que irão acontecer em termos de destruição, em termos de fatos mais negativos, mais difíceis. Isso tudo é justamente algo articulado por inteligências de irmãos nossos, ainda desejosos da vingança, ainda com ressentimento no coração, ainda desejosos de cobranças em relações às dificuldades do passado, que vão fomentando, e como um telefone sem fio, as mentes desavisadas vão captando essas informações e vão propalando. Isso em todos os níveis, tanto nos níveis mais altos do conhecimento, da governança, uma série de situações que vão se sucedendo, mas também aqueles irmãos mais simples, aqueles que muitas vezes estão passando por perturbações, e esse tipo de fala traz mais dificuldades ainda, em termos do entendimento de que a nau planetária não está à deriva. Jesus está no leme. Tudo isso já estava previsto e prescrito, porque é o processo evolutivo do orbe. E coisas foram alteradas também, por quê? Resultado de outras ações, de outras construções, de um outro olhar que renovou as expectativas da própria humanidade. Então, isso é um aviso para que nós aprendamos a sempre lembrar do olhai, orai e vigiai. Olhai sempre, observando a nós mesmos e o que está à nossa volta. Orando porque precisamos manter a nossa mente em conexão constante com o Pai Criador. E vigiando, porque ainda nas dificuldades que trazemos, somos ainda seres em desequilíbrio, buscando o equilíbrio. E sempre iremos enfrentar muitos desafios para que realmente alcancemos esse equilíbrio da mente, do coração, em torno das atitudes relevantes no campo do bem. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade para avaliarmos a nós próprios, no sentido de nos perguntarmos como estamos contribuindo para o momento da transição planetária. Essa transição não é externa somente, ela começa do interior de cada um de nós. E Joana, então, finaliza dizendo o seguinte: por mais te encontres fixado nos deveres relevantes, não poderás viver sem a experiência do estresse sob controle, da ansiedade em condições normais, das interrogações a respeito da vida e dos seus programas. Isso porque há nelas ascender, rumando em direção ao infinito. E em uma análise honesta das possibilidades de crescimento intelecto-moral, constatarás quanto ainda necessitas conseguir para que logres a satisfação interior. Com essa visão lúcida, cada vez mais se te imporá a necessidade de ser profundo, lúcido e conhecedor da verdade, resultando em mais segurança na conduta e nas atividades em desenvolvimento a que te entregas. Então, quanto mais nós buscarmos o conhecimento da lei divina, quanto mais nós buscarmos integrar a nossa vida a essa vivência desse conhecimento, que é a lei do amor, da justiça, da caridade, nós vamos entendendo o quanto nós precisamos ser gratos a Deus por todas as oportunidades que temos tido, por todas as condições que a cada dia nós temos de fazer algo de bom. Diante de tanta dor, de tanto sofrimento, nós ainda podemos estar nos nossos lares conectados por uma conquista da inteligência do trabalho humano para possibilitar o quê? Que essa mensagem chegue a muitos corações que presencialmente não poderiam estar por situações diversas, mas que em termos virtuais podem acompanhar, sim,
nos seus momentos de dor, de dificuldade, de incerteza, palavras que vão ajudar a todos nós, porque quando estamos estudando o Evangelho, quando estamos estudando a doutrina dos Espíritos, nós estamos fazendo um trabalho de utilidade pública, porque isso é importante para nós e é importante para o irmão de jornada, porque sempre vai haver alguma coisa ali que vai ter uma influência muito importante na sua situação de vida, na sua situação no mundo. Então, que Deus nos fortaleça, nos ampare e que nunca desistamos do bem, porque muitos desafios ainda virão. Muitas situações realmente complicadas, sérias, ainda nós vamos enfrentar. Mas tudo depende da manutenção do nosso equilíbrio, da nossa fé, da nossa coragem, da nossa perseverança. Porque Jesus conta com cada um de nós, com um pouquinho que nós pudermos doar ao mundo, para que a humanidade, pouco a pouco, se equilibre através do nosso esforço interior de equilíbrio, de paz e de conquista do amor dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Rosana, querida, muito obrigada por essas reflexões, por nos lembrar, né, de alimentarmos essa confiança, de nos alimentarmos, de buscarmos estarmos mais próximos de Jesus, através do conhecimento mesmo, buscarmos conhecer e olharmos a vida com esse olhar da grande oportunidade que nos é dada enquanto espíritos que somos. Muito obrigada mesmo. Então, vamos agora, mais uma vez, orar juntos, né? E, acima de tudo, depois de todas essas falas, né, depois dessa proposta de reflexão, agradecendo. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de termos compartilhado esses minutos juntos, agradecendo a certeza, Senhor, de que estás conosco, agradecendo essa certeza de que, como disse a nossa irmã, não estamos abandonados, não estamos como náufragos, né? Estamos, sim, com o Senhor à frente de todo esse processo, passando por aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Muito obrigada à Sociedade Espírita Jorge por abrir as suas portas para cada um de nós nesta tarde, permitindo que os nossos lares sejam extensões de nossa casa amada. Muito obrigada mesmo pelo abraço, pelas vibrações positivas que fomos capazes de sentir. E, acima de tudo, que essas mesmas vibrações possam permanecer em nossos lares, favorecendo ao equilíbrio, favorecendo a tranquilidade, favorecendo, Senhor, a essa higiene mental que todos nós devemos fazer em prol do nosso crescimento e da nossa saúde espiritual e física. Muito obrigado pela tarde, Senhor. Graças a Deus.